Olá, eu sou o professor Rômulo e neste momento, então, nós vamos estudar conceitos e ideias fundamentais de economia da educação. Apenas para você acompanhar, estudaremos nesta unidade o que é economia, o que é educação, o conceito de economia da educação e seu objeto de estudos. Veremos também o pensamento predominante na área chamada economia da educação. Economia da educação é uma área de estudos, é uma disciplina que tem por base a composição de conceitos vindos da economia e também conceitos da educação. O propósito é que a economia possa impulsionar, possa auxiliar a educação a atingir os seus objetivos, os seus propósitos, e com isso nós termos uma sociedade organizada, uma sociedade onde todos possam viver, produzir e realizar os seus desejos, as suas necessidades. Comecemos então pelo conceito de economia. Economia é a ciência que estuda como a sociedade usa recursos escassos e os processos de produção. Na economia, também são verificados os sistemas de troca, de intercâmbio e o consumo de bens e serviços. A economia é a ciência que procura compreender como o ser humano pode utilizar o menor recurso para a maior produção com a melhor qualidade. A economia é dividida em duas grandes áreas. Temos a macroeconomia e temos a microeconomia. A microeconomia é aquela área que estuda o comportamento dos indivíduos, sejam eles empresas, sejam produtores, sejam consumidores, sejam pessoas ou família. A microeconomia estuda o modo como as pessoas vão adquirir os seus bens, os seus produtos, para satisfazer as suas necessidades. De outro modo, a macroeconomia estuda os efeitos, os impactos deste comportamento dessas unidades, sejam indivíduos ou empresas, na sociedade em geral. Então, a macroeconomia estuda a dimensão, os números totais, enquanto a microeconomia está ali estudando as ações, o comportamento das unidades, dos indivíduos, das famílias e das empresas. Então, para anotarmos melhor, a macroeconomia estuda os grandes números da economia sem decompô-los, enquanto que a microeconomia vai estudar o comportamento das pessoas. Vejamos alguns exemplos da macroeconomia. Questões tais como a taxa de crescimento do produto e da renda nacional, o nível de emprego e desemprego, se aumentou, se diminuiu, o quanto se mantém essa taxa, em que período, em que determinado prazo, a inflação, como é que andam os índices de inflação, estão aumentando, estão diminuindo, as taxas de juros, quando o indivíduo vai adquirir algum produto, a taxa de financiamento de determinados bens, serviços, como é que estão essas taxas? A receita e a despesa do governo. Como é que está o governo em relação à sua economia? O governo tem gastado mais do que arrecada, tem gastado menos. Para onde têm sido direcionados os recursos arrecadados da sociedade? Essas são situações, são exemplos estudados pela macroeconomia. Já a microeconomia, como havíamos mencionado, estuda as unidades de produção, empresas
e as unidades de consumo, famílias. A microeconomia vai estudar tanto individualmente quanto em grupos. Vejamos então alguns exemplos. São propósitos então de aplicação da microeconomia. Entender a relação da indústria com seus fornecedores. Compreender como as grandes empresas negociam crédito com os bancos. Uma outra aplicação para a microeconomia é a compreensão das dificuldades das pequenas empresas para ter acesso ao crédito. Estes mesmos exemplos, este mesmo conceito, trabalhado então pela microeconomia, podem ser aplicados aos indivíduos e às famílias. Então, como é que está a situação do crédito para a pessoa? Quando um indivíduo financia algo, quando ele vai adquirir algum bem, algum produto, algum serviço, como é que ele adquire? Essa pessoa adquire à vista, ela paga no ato. Como é que ela faz? Ela parcela, o parcelamento é a longo prazo, é a curto prazo. Como é que fica o comprometimento da renda desta pessoa ou desta família a partir do financiamento do bem, do produto ou de serviço adquirido? São situações importantes onde nós verificamos a aplicação do conceito de microeconomia. Se a economia da educação requer conceitos da economia para compreender e para colocar em ação, para alcançar os objetivos da educação, cabe então uma pergunta: mas o que é educação? Educação, nós vamos encontrar várias definições, mas de um modo geral, podemos dizer que educação é um processo mediante o qual se afeta uma pessoa, impulsionando-a para que desenvolva suas capacidades cognitivas, emocionais, físicas, para viver plenamente em sociedade. A propósito desta nossa unidade, podemos dizer que educação é entendida também como uma ação que uma geração adulta, que uma geração que tem o controle da sociedade, exerce sobre pessoas de uma geração mais nova. Então, a geração adulta, a geração que controla a sociedade, exerce uma ação com o objetivo de formar comportamentos, de desenvolver atitudes que possam perpetuar aqueles valores, que as pessoas possam desenvolver meios e modo de produção e que a sociedade consiga viver em paz, em harmonia e que todos possam se desenvolver plenamente. Visto esse conceito de educação, compreendendo também os conceitos da economia, podemos então pensar sobre o conceito de economia da educação. Economia da educação é uma disciplina surgida em meados dos anos de 1950, nos Estados Unidos. O objetivo desta disciplina, desta área do conhecimento, é compreender e explicar o valor econômico da educação, bem como a possibilidade de mensurá-lo. Existe aí um pressuposto. Qual é o pressuposto? É o de que a instrução, o treinamento, a capacitação, a qualificação do trabalhador correspondem à capacitação para a produção. Ou seja, um trabalhador melhor qualificado, treinado, capacitado, teremos como resultado um aumento da sua capacidade de produção. Vejamos então a teoria de base da economia da educação. Trata-se da teoria do capital humano. Como já mencionamos,
Essa disciplina surgiu em 1950 nos Estados Unidos e a premissa básica da teoria do capital humano é de que os investimentos em educação são bem-vindos, são muito rentáveis para a produção, porque proporcionam o aumento da produtividade e, com isso, possibilitam a expansão e a acumulação do capital. A teoria do capital humano é aquela teoria que vai vai incentivar, vai estimular o pensamento de que, quanto maior o investimento de recursos econômicos em educação, melhor e maior será o desenvolvimento de uma pessoa, de um país, de uma nação. São os conceitos fundamentais da economia e a relação entre as políticas econômicas e as políticas educacionais. Ou seja, políticas econômicas significa tomar esta ou aquela decisão e, consequentemente, o fato de adotar esta ou aquela política vai acabar influenciando os resultados educacionais. Outra questão importante estudada pela economia da educação são as questões econômicas relacionadas ao sistema escolar brasileiro. Quais as regiões do Brasil estão mais desenvolvidas e quanto de recurso tem sido a elas destinados. Isto é um exemplo de uma área de interesse da economia da educação. Outras questões dizem respeito às questões financeiras da escola. Como é que o gestor escolar vai gerir, vai administrar, vai utilizar os recursos, as verbas vindas para a escola, com o objetivo da escola cumprir os propósitos, que é atingir os objetivos da educação. Basicamente, nós temos essas três grandes áreas que resumem a área de interesse de estudos da economia da educação. Muito bem, então nesta unidade nós estudamos aqui os conceitos fundamentais da economia e da educação. Nós vimos então que economia da educação é uma área que requer conceitos da economia para o alcance dos objetivos educacionais. Vimos também as divisões da economia, quais sejam a macroeconomia e a microeconomia. Estudamos os fundamentos da economia da educação, que tem por base a teoria do capital humano, e verificamos algumas áreas de interesse da economia da educação. Quero recomendar que não deixem de ler o material teórico, não deixem de fazer as atividades e os exercícios propostos. Obrigado, até a próxima.